namorada lhe apoia? Apoia, com certeza. Ela é minha fortaleza, Seria né? difícil não apoiar, né? Não, Mas ela também é vinculada ao MBL? Não é vinculada ao MBL, mas ela, por consequência, né, é aquela coisa, ela vê minha atuação, vê meu trabalho, então por consequência ela conhece os membros do MBL, ela gosta, ela acompanha o trabalho, ela só não é coordenadora, nem exerce nenhum cargo ali, porque ela cursa direito, tá estudando para fazer medicina, então ela tem as próprias questões dela ali, mas assim, é uma pessoa que é minha fortaleza, é minha fortaleza. Quando minha avó faleceu tem 3 meses, minha avó é uma das pessoas mais importantes para mim, e ela tava lá do meu lado, para outras coisas políticas, quando eu precisei, pô, agora teve o evento, né, de lançamento da pré-candidatura, quem tava lá comigo, ajeitando cadeira, ajeitando as coisas, era ela, eu não contratei ninguém, entendeu? Era esse rapaz que tá aqui atrás, entendeu? Era a galera do Pode falar o nome MBL. dele, pode falar o nome dele. Pronto. Bruno, meu amigo que tá comigo. Se não fosse essas pessoas, se não fosse o William, se não fosse Danilo, se não fosse essas pessoas, e aí, para não citar o nome de todo mundo, para não ser injusto, né? Vai esquecer de alguém. Esquecer de alguém, mas assim, todas as pessoas que tiveram lá foram importantes, antes e depois. E aí, voltando, né, porque vocês perguntaram, ela é minha fortaleza, ela tava comigo, ela foi comigo pra Bahia. Quando eu conheci ela, nem de política eu gostava. Ela, tipo assim, era um brasileiro normal, comum, como qualquer outro. E aí, quando eu comecei a falar ela começou a me ver, né, ver que eu era do MBL, que eu era coordenador, que eu virei porta-voz e tal. Ela embarcou, cara, comigo. Quando eu chego, vamos pra Bahia. Vai ter um congresso lá, vamos se largar, a gente vai de carro. E ela foi de carro comigo. Esse ano foi de van, ela foi de van comigo. Ela tava lá, então é minha fortaleza, assim, é aquele ditado, né? Eu gosto muito de provérbios, você tá... Por trás de um grande homem, tem uma grande mulher, né? E eu não chegaria aqui se não fosse essas grandes mulheres. Minha mãe, minha avó, minha namorada, minha irmã, entendeu? Minha avó paterna. E se não fosse essas grandes mulheres, eu não teria chegado aqui. Aproveitando se você citou Provérbios, né? E Provérbios é um livro, né, conhecido no cristianismo. Você tem alguma religião específica? Sou cristão, católico. Inclusive, meu nome foi dado por causa da Bíblia, né? Por causa do Salmo 23. Né? Então, meu pai disse que escolheu meu nome por causa disso, Davi. Por causa da Bíblia. Então, eu durante muito tempo, eu tive que viver aquela fase, né? Adolescente, que acredito em nada, não. Eu não sei lá. Aí, passou esse tempo, depois eu vi que eu era meio imbecil. Aí, quando passou essa fase, eu comecei de fato, estudar São Tomás. Eu comecei a gostar muito de São Tomás. Eu falei, cara, se esse cara aqui é cristão, é católico, eu tenho que seguir os passos dele. E aí eu virei católico e hoje eu sou católico. O MBL hoje, a gente pode se considerar como direita ou centro? Direita. Hoje o MBL é direita, sem dúvida. E aí eu queria perguntar o que é direita pra você? Cara, que pergunta boa e complexa. Que inclusive em off a gente estava conversando com o professor, né? E o professor acredita que, vamos dizer assim, aqui não existe, pegando aqui a cidade onde a gente reside, não existe direita e esquerda. Porque ele disse que para existir tinha que ter como tem o proletariado, e tem a burguesia, Sim, e sim. para ele não existe. Então, assim, ele não acredita muito que existe, vamos dizer assim, na prática, assim, fala a nossa cidade São Cristóvão. Aí por isso eu tô perguntando para você, o que seria para você direita? Vamos pegar do final. Em São Cristóvão, de fato, eu não sei, não acompanho tanto, não sei como é. Agora, vamos pegar Sergipe, no geral, e Aracaju também. De fato, eu acho que a direita aqui ela é muito embrionária e, infelizmente, ela teve inserido muitas pessoas que estão surfando a onda, né? Eu acho que tem muito isso. Agora, o que é direita pra mim? Cara, que pergunta boa. É uma pergunta muito complexa. A direita pra mim é o seguinte. A direita pra mim, ela é um movimento, certo? Que trabalha por pautas que tentam sustentar uma necessidade moral, vamos colocar assim. Explico. Tem o professor Guilherme Freire, ele fala muito que... E aí, não confundir com Paulo Freire. Ele fala muito assim, quando você olha, por exemplo, são os exemplos, né? Menina de cabelo rosa, direita ou esquerda?
Do que é que vem na sua cabeça? Direita ou esquerda? Esquerda. Homem de terno. Direita. Mulher pra cima com a placa com o sovaco sem raspar. Esquerda. Esquerda. Ou seja, existe uma diferença, e aí claro que eu não tenho a primazia do professor Guilherme Freire para explicar, nem tenho tanta leitura quanto ele, mas assim, é natural da gente olhar para algumas coisas e a gente, caramba, isso aqui me parece mais à esquerda, isso aqui me parece mais à direita. E o que é que diferencia isso? É a ordem. Você olha para coisas ordenadas, você tende a associar o seu cérebro à direita. Ordem, direita. Desordem, esquerda. Como assim? A direita busca os caminhos institucionais, os caminhos de mudança. A direita é revolução, ou a esquerda é revolução. Então, eu acredito que a direita, ela é um movimento que busca ordem, que busca estrutura, que busca defesa moral. E aí, por exemplo, você vai ter ramificações. Porque a direita não é uma coisa só. Mas a direita, ela tem ramos da direita, por exemplo, que você vai ter pessoas que são direitas, que são cristãs. Então elas vão defender uma ordem, uma moral religiosa. Você tem pessoas de direita que não são cristãs, mas elas vão defender uma ordem justnaturalista da existência das coisas. Que existe uma lei justnatural que pode ser provada logicamente, filosoficamente, e ela vai defender aquilo ali. Não sei se eu estou me fazendo entender. Tá ficando claro? Tá muito confuso. Tá entendendo. Então assim, para não ficar nessa resposta meio de direita é Bolsonaro, esquerda é Janones, entendeu? Que essa aí é fácil de falar assim, mas assim, eu acredito que a direita ela está associada àquilo que é a ordem das coisas, a ordem natural das coisas. E aí, como eu sou um cristão, eu acredito que a ordem natural das coisas está dentro do cristianismo. A direita está em defender a ordem e a moralidade dentro do cristianismo, por exemplo. E aí vem muito do que é a formação do conservadorismo, de Edmund Burke. Inclusive, o primeiro livro dele, ele faz criticando as revoluções francesas, né? Justamente por conta disso. É o destaque entre a ordem e a desordem. Então, acho que a diferença entre esquerda e direita está aí. Ordem e desordem.